Olá, queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição da revista Compromisso, da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista em Fragoso. E fico alegre da irmã Ana Paula ter aceitado o convite novamente e estar podendo participar e poder compartilhar um pouco o que Deus falou no coração dela da lição de hoje. Poderia falar, Paulo, alguma coisa? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Dizer que o tema que nós vamos abordar nesta manhã é muito importante, né? Porque ele nos dá um alerta. Adoradores verdadeiros não murmuram. Que a gente possa, né, através desse estudo desta manhã, compreender, né, que apesar das dificuldades, o som que sai dos nossos lábios deve ser sempre um som de gratidão e adoração a Deus. Então eu tenho certeza que, como todas as EBDs têm contribuído para o nosso crescimento cristão, tenho certeza que não vai ser diferente. Hoje também, com certeza, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Antes de entrarmos na lição, vamos estar orando, Paulo, agradecendo por essa oportunidade que Deus nos concede. Estarei orando. Senhor Deus, magnífico Pai, graça, Pai, te damos, ó Pai, porque nesse exato momento o Senhor nos concede um grande privilégio. Esse privilégio de estar podendo, Pai, diante da Tua palavra, aprender cada vez mais e as Suas orientações fazerem surgir efeito sobre as nossas vidas, Senhor. Faça também, ó Pai, peço que o Espírito Santo esteja abrindo os nossos entendimentos, que nada venha a nos distrair e que tudo que vier a ser falado aqui seja orientado por Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Como você mencionou, Ana Paula, a lição de hoje, a lição 9, tem como título Adoradores verdadeiros não murmuram. Nesse estudo, nós estaremos analisando o texto bíblico que se encontra no livro de Números, vai do capítulo 11 ao capítulo 20, que inclui diversos relatos da atitude de rebeldia e infidelidade contra o Senhor demonstrada pelo povo de Israel. Temos como texto áureo da lição Números capítulo 19, capítulo 14, versículo 19, que diz assim: Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua benignidade, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. Objetivos gerais que devemos atingir na lição de hoje. Ao final dessa aula, o ouvinte que nos assiste deverão compreender que murmurar é um ato que desagrada a Deus. Compreender também que a murmuração impede o crescimento na vida cristã. Entender também que a murmuração ela quebra a comunhão entre os envolvidos. E precisamos tomar o quê? Atitudes de viver uma vida sem murmuração, sem rebeldia e fazer exclusivamente a vontade de Deus. Na introdução da lição, do capítulo 11 ao capítulo 20, e também tratado na revista, podemos observar que no decorrer, Ana Paula, da história do povo de Israel, como Deus cuida dos seus e também disciplina quando esse povo erra. Deus, com o seu poder e com a sua mão forte, libertou esse povo da escravidão do Egito. E grandes maravilhas o Senhor realizou no meio deles. O povo ele recebeu todas as instruções necessárias.
Que instruções são essas? Os mandamentos, as leis. Aos pés do Monte Sinai, antes deles entrarem na terra prometida. Um censo foi realizado para determinar o número de homens para o serviço militar. E outros censos também são relatados no livro de Números e que nós podemos contemplar do capítulo 1 ao capítulo 10 do livro de Números. As famílias também, Ana Paula, foram separadas para Deus. E Deus estava preparando o seu povo, tanto espiritualmente como fisicamente, para receberem essa herança. Porém, Ana Paula, os filhos de Israel murmuraram, lamentaram-se e reclamaram-se a cada caminhada. Quando a gente começa a ler, né, percebemos que não havia fé nos filhos de Israel para possuírem a terra prometida. Por isso, entre os capítulos 13 ao capítulo 20, temos 40 anos de peregrinação à sua jornada. Na revista, o autor trata um primeiro tópico que tem como título Adoradores em Dissonância. Você poderia, Ana Paula, explicar o que o autor quer dizer sobre adoradores em dissonância? Então, se a gente for ler o capítulo 11, versículo 1, na parte a gente já basicamente tem a resposta do autor. E ele diz assim: e aconteceu que, queixando-se, o povo era mau aos ouvidos do Senhor. Então, a gente pode entender que a queixa do povo era mau aos ouvidos do Senhor. Esse som dissonante, essa dissonância, era a queixa do Senhor. E essa queixa levava a ira do Senhor a se acender. Porque aqui vai dizer, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. Então a gente pode entender que a queixa, que a murmuração do povo soava mal aos ouvidos do Senhor. O autor da revista, ele já faz aqui ele já fala sobre dissonância quando ele diz assim, ó, é um som desagradável aos ouvidos ou palavras que soam mal. Então o autor já diz o que é dissonância. A atitude, as palavras que saíam da boca do povo de Israel soavam mal aos ouvidos do Senhor. Nesse aspecto, nós podemos concluir que a murmuração do povo tirava a harmonia e colocava em seus lábios o som da queixa e da ingratidão. E a gente pode tirar como um exemplo para a nossa vida essa queixa, essa ingratidão e tentar buscar sempre que a nossa vida haja sempre uma melodia que agrade ao Senhor. Que o som que sai da nossa boca, da nossa vida, seja uma melodia que agrade ao Senhor, independente das lutas e das circunstâncias, que a gente sempre vai ter mesmo. A gente vai passar por lutas, vai passar por circunstâncias que não são boas, que ninguém quer passar. Mas isso não deve fazer com que a gente murmure. A gente precisa acreditar, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias. É verdade, Ana Paula. Precisamos ficar atentos que a murmuração ele é um pecado amplamente contagioso que se alastra não só na sociedade, mas também, infelizmente, na nossa própria comunidade. E essa atitude de murmuração, ela interfere na comunhão uns com os outros, né, interpessoal, e também interfere na comunhão entre a pessoa e o Senhor. Temos também, Ana Paula, teríamos exemplos, o autor até trata alguns, temos exemplos de comportamento de adoradores que agiram erroneamente, quer dizer, em dissonância com a vontade de Deus? Então, a Bíblia ela é cheia de exemplos de homens e mulheres que agiram de forma que desagradava, né, a Deus. E até hoje, né, nos nossos dias é assim. Mas a gente se focar, claro, na lição, né, em números, a gente pode pegar o exemplo do povo
que em todo e qualquer momento murmuravam. Um dos exemplos foi quando eles, influenciados pelos estrangeiros que vieram do Egito com eles, começaram a pedir carne, carne, e inclusive eles disseram que diziam, né, que no Egito eles comiam de graça peixe, melões, cebolas, e esqueceram o preço que eles pagavam por aquele alimento. Ali eles não eram livres, eles eram escravos. E estiveram escravos por aproximadamente 430 anos. E quando eles chegaram, em determinado momento, não tinham carne, eles esqueceram que eles eram escravos, diziam que comiam de graça. E também podemos pegar exemplo da família de Moisés, Arão e Miriam, que influenciados pela inveja, né, da liderança de Moisés, começaram a queixar-se de Moisés. Arão e Miriam tinham também a sua importância, mas Moisés era o líder daquele grupo, era o líder que foi designado por Deus para fazer aquele povo caminhar até Canaã. E isso trouxe, né, um sentimento de inveja naqueles irmãos. E sobre esses dois exemplos, a gente vai ver que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Deus fez a vontade do povo, mandou para eles as codornas, mas ainda comendo, uma praga veio e os matou. Miriam ficou leprosa 7 dias, atrasando assim a caminhada do povo, porque o povo teve que ficar esperando Miriam se recuperar para novamente voltar a caminhar. Então, o erro dela não só atingiu ela, atingiu todo aquele povo, né, que teve que esperar ela se recuperar para voltarem a caminhar novamente. Então a gente tem esses dois exemplos, né? A gente pode citar esses dois exemplos, entendendo que na Bíblia, né, nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que desagradaram a Deus. Como pode, né, Ana Paula? Miriam e Arão se rebelaram e soou mal também aos olhos do Senhor. Podemos pegar vários pontos fortes de Miriam, como Miriam era uma profetisa, Miriam ela era uma compositora, Miriam era uma líder bem disposta e pensava bem rápido, sob pressão, porém ela deixou, né, que se tornasse, por um determinado momento, adoradores em dissonância, né, agindo erradamente. Aí pontos fracos delas é que ela teve inveja, como você bem tratou, teve inveja da autoridade de Moisés e criticou abertamente a liderança de Moisés. Arão, que foi o segundo exemplo que você trouxe, também teve pontos fortes. Ele teve o privilégio de ser chamado por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote e comunicar, né? Ser um comunicador eficiente como porta-voz de Moisés. Porém, também tinha seus pontos fracos. Ele tinha uma personalidade flexível. Podemos perceber isso quando ele cedeu, né, a pedido daquele povo e fez um bezerro de ouro. Arão também uniu-se a Moisés em desobedecer a ordem de Deus quando a tirar a água da rocha, e também Arão, juntamente com Miriam, reclamou contra Moisés. Podemos até trazer por nossos dias, Ana Paula, realmente, quando começamos a confiar em nosso entendimento, corremos esse risco, o risco de ignorar a direção de Deus para a situação que nos rodeia. Com isso, Ana Paula, a murmuração ela parece ser o mal que tem comprometido o ser humano desde o Éden até os dias de hoje. Para não sermos, Ana Paula, considerarmos por Deus adoradores em dissonância, o que devemos mudar e agir em nossas vidas? Primeiramente, eu acredito que a gente precisa mudar o foco, olhar para o alvo.
olhar para aquele que nos enviou, olhar para aquele que nos capacitou, porque de nós não temos condições de nada. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Toda vez que Israel olhava para as circunstâncias, eles duvidavam, murmuravam e padeciam. Eles viviam nessa questão da murmuração, na dúvida, da murmuração, e depois padeciam. Eles viram grandes sinais e maravilhas da parte de Deus, mas toda dificuldade que se levantavam, eles esqueciam que eles estavam sendo conduzidos pelo grande Eu Sou. Era Deus que conduzia eles. E ainda hoje, nos nossos dias, não é diferente. A nossa natureza humana nos leva a crer apenas naquilo que vemos. Mas o apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Nós não podemos andar pelo que vemos. Nós temos que andar por fé, crendo em quem nos enviou, crendo em quem nos chamou. Precisamos trocar a murmuração, a desobediência e a infidelidade por fé, obediência e fidelidade. Assim, com certeza, nós iremos caminhar até a boa vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, assim, eu acredito que nós precisamos tirar os nossos olhos, o nosso foco daquilo que nós não temos condições e crer sempre que é o Senhor que nos capacita. Foi isso que faltou. Eles sozinhos não entrariam mesmo em Canaã, mas eles tinham um Deus que havia prometido que eles entrariam. E era Ele que ia fazer tudo. Então, eu acho que é isso. Mudar o nosso foco. Precisamos ficar atento que a murmuração ele é um pecado amplamente contagioso. E precisamos ficar atentos para que não sejamos contaminados com esse tipo de atitude, né? Para sermos adoradores verdadeiros, não temos que ter nas nossas atitudes murmuração. Entrando no segundo tópico, Ana Paula, no segundo tópico tem como o título Adoradores em Pânico. Neste tópico, a nação de Israel ela estava acampada no deserto de Parã. E Deus instruiu Moisés a enviar uma comitiva de representantes do povo para observar a terra de Canaã. Isso está relatado em Números capítulo 13, versículo 1 a 2, se achar necessário ler, fique à vontade, que fala sobre os espias, que era um de cada tribo. E foram esses espiões eles foram enviados com instrução vinda de Deus para avaliar as condições do povo por onde deveria passar. Com isso, Ana Paula, por que a maioria dos espias, quer dizer, 10 deles, ficaram atemorizados e em pânico diante da situação? Eu acredito que faltou nesses 10 espias um sentimento chamado confiança. Eles conheciam a promessa e eles conheciam também o Deus que havia prometido que eles possuiriam aquela terra. Mas ao entrarem na terra de Canaã e vendo aqueles obstáculos, homens grandes, os gigantes, cidades fortificadas, eles ficaram atemorizados. Esqueceram que Deus havia prometido que o próprio Deus, os introduziria naquela terra boa, que manava leite e mel. Eles mesmo falaram verdadeiramente, a terra é boa, mas tem isso, tem aquilo. Então eles começaram a botar defeitos na terra. Deus sabia das dificuldades que eles iriam encontrar naquele lugar, mas em nenhum momento aquelas dificuldades impediriam o povo de possuir a terra. Eles teriam que montar estratégias para possuí-la, mas nunca as dificuldades
iriam impedir deles entrarem e possuir a terra. Quando aqueles 10 espias chegaram e aquele povo esperava boas notícias, mas só encontraram palavras ruins, eles acabaram contaminando todo mundo. E todo mundo começou a murmurar, todo mundo quis voltar para o Egito. Esqueceram da promessa, esqueceram que o Senhor havia dito que Ele levaria eles para uma terra boa, que mana leite e mel. O que eu posso tirar, aqui na nossa vida a gente sempre vai achar dificuldade, como eu já falei, mas a gente pode entender que pelas nossas mãos nós não vamos conseguir nada. Mas se for da vontade do Senhor, se Deus achar que deve nos dar vitória nas situações, Ele mesmo fará. Ele que entra na nossa vida com provisão, Ele que nos dá o escape de todas as situações. Aqueles homens esqueceram disso. E eles viram grandes sinais e maravilhas da parte do Senhor. Mas mesmo assim, eles esqueceram da promessa. E que a gente não venha nunca esquecer quem nos conduz. Quem nos tirou do Egito, quem quer nos conduzir até o nosso lar? É o Senhor. Então, o que eu vejo neles é falta de confiança. E eles contaminaram todo um povo por causa da falta de confiança deles. Realmente, não precisamos ter esse sentimento, né, esse sentimento de medo, esse sentimento de falta de confiança, porque tanto o medo, tanto a falta de confiança em Deus acabaram roubando-lhes os sonhos, a promessa, né? Aí, se no mesmo capítulo 13, no versículo 30, diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ele disse assim: subamos animosamente e possuamos-la em herança. Caleb não tinha medo, mas Caleb tinha alta confiança em Deus. Ele sabia que Deus poderia ajudá-lo a possuir essa herança, porque certamente, no versículo 30 termina assim: certamente prevaleceremos contra ela. Referente a esses dois, Ana Paula, que tiveram confiança e não tiveram medo, que lições nós podemos tirar da vida de Josué e Caleb? Eu vejo duas características que Josué e Caleb tinham. A primeira é confiança e a segunda é coragem. Eu vejo que o que faltava de confiança naqueles 10 homens tinha na medida exata em Josué e Caleb. Não tinha menos, porque senão eles não acreditariam. E não tinha mais, porque senão eles acreditariam que eles possuiriam pela força deles. Então, a confiança que Caleb e Josué tinham era na medida exata. Eles conheciam o Deus da promessa, eles conheciam a promessa e conheciam o Deus da promessa. E quando a gente vai falar de coragem, porque o próprio autor menciona isso. Aqui na revista ele vai dizer: 2 homens, entretanto, tiveram a coragem de andar na direção oposta da maioria. E essa frase que o autor aqui coloca nos confronta. Porque muitas das vezes nós não temos coragem de andar na direção oposta da maioria. Muitas das vezes somos influenciados. Josué e Caleb poderiam ter tido medo de dar a opinião deles. Poxa, a maioria disse que não dá para entrar. Nós dois vamos dizer que dá? Então eles tiveram a coragem de dizer: nós podemos possuí-la. O Senhor nos deu essa promessa. Então que a gente possa ter esse exemplo. E eles ainda tentaram convencer o povo. Aqui a gente vai ler no capítulo 14, do 7 ao 9, eles falam assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não temais. Olha que eles falam, tão somente não sejam rebeldes, vamos confiar.
se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos dará essa terra. Então, nós precisamos ter essa essência deles. Não sejais rebeldes. O Senhor é conosco, não os temais. Quando o Senhor é conosco, nós não temos motivo de temer nada e nem ninguém. É Ele que deu a promessa e é Ele que cumpre, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Então eu observo isso, que a confiança e a coragem eram as grandes características de Josué e Caleb. E o Senhor poupou a vida deles, porque ao invés deles andarem com a multidão, eles decidiram andar o oposto. Porque, como eu sempre falo, a nossa vida deve seguir uma direção oposta daqueles que não creem no Senhor. Então eles decidiram isso, o próprio autor fala, eles tiveram coragem de andar na direção oposta. A maioria. Que nós também tenhamos essa coragem, essa confiança de ouvir a voz do Senhor e confiar naquilo que Ele tem colocado no nosso coração, aquilo que a palavra do Senhor nos revela todos os dias. Então é isso. Isso quer dizer, Ana Paula, que é preciso ter coragem para levantar a nossa voz. Sempre pautada na palavra de Deus. Contra o que diz a maioria, né? Nesse caso, a maioria. Dos 12, 10, né? Diz uma coisa, mas 2 se levantaram confiante mesmo, confiante em Deus e na promessa, contra o que diz a maioria segundo os seus próprios desejos. Mesmo que isso possa custar até mesmo a nossa própria vida. Devemos estarmos aptos por fazer exclusivamente a vontade de Deus. Assim foi, como você muito bem explicou, Ana Paula. Assim foi com Josué, assim também foi com Caleb, cujos olhos, tanto de Josué, tanto de Caleb, estavam fitos na promessa. Fechando esse segundo tópico, podemos entrar no terceiro tópico que tem como tema adoradores cobertos, né, de cinza. Depois, Ana Paula, da desobediência, né, e da frustrada tentativa de entrar na Terra Prometida, os israelitas eles foram condenados a peregrinar durante 40 anos no deserto de Parã. Está lá em Números, capítulo 14, versículo 33 a 35. Poderia ler, Ana Paula? 33 ao verso 35. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Mesmo assim, Ana Paula, o povo permaneceu se rebelando. Exemplos: Coré, Datã, Abirão. E Deus continuou punindo-os e disciplinando esse povo. Deus, com sua graça e misericórdia, Ele oferece ainda um recurso para evidenciar seu perdão ao pecador. Entrando, Ana Paula, sobre as cinzas da novilha, eram usadas em rituais sacrificais e em ritos de purificação. Como neste caso, podemos concluir aqui que esse tipo de expiação é um símbolo visível do trabalho interior de Deus na purificação completa de uma pessoa? Sim. Deus mais uma vez manifesta a sua graça misericordiosa, oferecendo ao povo mais um recurso, né? Para que eles possam ser purificados dos seus pecados, do mal que eles haviam cometido, né?
Só que nessa questão, a gente, antes de responder, eu queria falar sobre alguns aspectos. O animal escolhido, ele deveria ser uma bezerra ruiva, sem defeito, ou seja, fêmea, né? O animal era imolado fora do acampamento, longe do altar. Era um leigo que fazia o ritual, não um sacerdote. E o sangue não era recolhido e queimado. O sangue não era colhido e derramado, desculpa, ele era queimado junto com a carcaça da bezerra. Então havia esses aspectos. Portanto, a resposta é que a aspersão da água, da purificação, representava mais que uma limpeza física, significava uma submissão à vontade de Deus, né? A submissão da purificação espiritual. Aquele que não se purificava, ele estava rejeitando esse recurso de graça e misericórdia que Deus tinha oferecido para o povo, né? Então existiam essas questões, tinha toda uma forma, né? Deveria ser uma bezerra ruiva, fêmea, sem defeito, sem mancha. O animal era imolado fora, não podia ser dentro. Tudo isso tinha um porquê. E era mais uma vez Deus mostrando a graça e a misericórdia dele. Ele é um Deus que castiga, mas ele também ama. E ele sempre está buscando, né, perdoar o seu povo. Assim a gente vai ver com Jesus, né? Jesus é o sacrifício perfeito, né? Foi ele que Deus nos entregou para que tivéssemos vida, né? Através da morte do seu filho. Então a gente vai vendo sempre Deus nos dando, né, um recurso através da sua graça e da sua bondade. Realmente, segundo o autor da lição, ele também ele fala sobre a história, encarregou de fazer diversas modificações da festa que tem por um nome Carnaval. Isso durante o passar dos anos, introduzindo celebrações cada vez mais pagãs. E sobre esse ponto de vista, Ana Paula, podemos afirmar que existe um paradoxo entre as paixões mundanas. Nós podemos observar isso nas festas de carnaval, né? Que as pessoas se entregam nesses momentos. E a santidade, podemos fazer esse paradoxo entre as paixões mundanas e a santidade? Então, com certeza, não tem como a santidade e as paixões mundanas andarem na mesma direção. Elas precisam andar em direção opostas. Não tem como a santidade e as paixões mundanas estarem juntas. Eu abri aqui em 1 Coríntios 10, 20 e 21. Depois os irmãos com calma, né, podem ler. Que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha que o apóstolo Paulo diz: não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não tem como andar junto. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí nesses versículos a gente consegue entender que existe caminhos totalmente opostos. Não tem como. Em 2 Coríntios 6,14 também nós podemos ver. Eu vou ler aqui, depois os irmãos, se não conseguir acompanhar, depois lê. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus, vivente como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha como que Deus nos trata como uma
propriedade particular, né? Ele diz assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós pertencemos ao Senhor. Então é claro, esse versículo deixa claro, não tem como, não tem como. Precisamos buscar a santidade todos os dias. E quando a gente busca a santidade, as paixões mundanas, elas não têm lugar na nossa vida. Então, com certeza absoluta, a santidade e as paixões humanas estão em esferas totalmente diferentes, né? É verdade, Ana Paula. O autor da revista traz algumas aplicações para a vida. E em uma dessas aplicações para a vida, ele menciona que, a propósito da murmuração, da falta de otimismo e confiança diante dos reveses ou das dificuldades na nossa jornada, vale o seguinte comentário: a decisão mais importante que se pode tomar com relação ao nosso viver diário é uma atitude pessoal. Ela tem maior peso que nosso passado, nossa formação acadêmica e nossa conta no banco, nosso sucesso ou fracasso, fama ou insucesso. Atitude é um cordel que nos mantém em movimento ou nos imobiliza. E, no entanto, temos que reconhecer que na maior parte do tempo, estamos mais preocupados com outros cordéis que se arrebentam e se tornam inúteis, do que com aqueles que ainda está em nossa mão, a atitude que vamos tomar. Aí o autor da revista continua mencionando: cuidemos que nossa atitude não seja para nossa adoração, como a mosca para a essência do perfumista. Na segunda aplicação que o autor trata, ele menciona o seguinte: que o risco de termos nossa adoração interrompida por gritos de desespero é grande. Precisamos ter o cuidado de não perdermos o foco do nosso culto. O foco, a plateia da nossa adoração é Deus. O Deus eterno e todo-poderoso, o Senhor da terra e dos céus. A Ele somente há de ser a nossa adoração. Salmos 115, versículo 1. Quando não, o pânico pode tomar conta, a dissonância romper a harmonia de nosso cantar e vermos nossas harpas, ele coloca entre aspas, penduradas também entre aspas, nos salgueiros, enquanto os que estão ao nosso redor, ironicamente, nos pedimos que lhes cantemos canções. Bem, Ana Paula, antes de você estar orando para finalizar a lição de hoje, você tem algumas considerações finais sobre o estudo de hoje? Eu queria dizer que eu fiquei pensando muito nesse tema e, assim como Israel, nós também estamos em uma jornada. A caminhada do povo de Deus, de Israel, os levaria para Canaã. Canaã, uma terra boa, que manava leite e mel. Nossa jornada nos levará até a nossa pátria. E lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrimas. Que possamos percorrer a nossa caminhada sempre buscando e confiando ao Senhor, sempre, mesmo diante das adversidades, mesmo quando nos falte forças, que a gente venha buscar do Senhor a força para caminhar. Nós estamos também caminhando, todos os dias da nossa vida, em direção à nossa pátria, ao nosso lar celestial. O Senhor também nos prometeu que nos levaria para lá. E que a nossa vida, que nossa vida venha produzir, possa fazer com que o Senhor se agrade e nos conduzir até o nosso lar.
Então, irmãos, que Deus nos abençoe, e foi muito bom estar com os irmãos, né, nesse breve estudo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Amém. Posso estar orando? Pode estar. Oremos. Senhor amado, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo rico privilégio que temos de estudar a Tua Palavra e de falar contigo neste momento. Te agradecemos por cada irmão, Senhor, que está conectado, nos assistindo, Senhor. Aquele que vão ainda assistir depois. Te agradecemos pela oportunidade de servir, Senhor. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor está nos conduzindo. Somos, Senhor, peregrinos nessa terra. Nosso lar não é aqui. Muito obrigado, Senhor. Que o nosso som, que a nossa vida, faça, Senhor, que o Senhor se agrade a cada dia de estar conosco nessa jornada. Muito, muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, nos dando força diante das adversidades. Que a gente possa sempre se lembrar do Deus, do Senhor, que nos prometeu. Muito obrigado. Seja, Senhor, com o decorrer desse dia, com todas as atividades que ainda teremos, Senhor, neste dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. É nisso que te pedimos e oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Obrigado a todos e aguardemos todos na próxima lição. Fique com Deus. Graça e paz.